muito além do Abril Vermelho. Abril chegou, e com ele o chamado Abril Vermelho, período marcado por uma onda de invasões promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Mesmo antes do mês começar, já havia registros de propriedades invadidas, produtores expulsos e um clima de incertezas no campo. Só em 2025, o MST já contabiliza 30 invasões. Em 2024, foram 28 ocupações em 11 estados, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Frente Parlamentar da Agropecuária denuncia a conivência do governo federal com as invasões. Segundo a bancada, ao invés de proteger a propriedade privada, o governo estaria atendendo às demandas desses movimentos. O jeito que o governo tem se pronunciado sobre a regularização fundiária, sobre a distribuição de terra no Brasil, ele só tem promovido mais invasões, inclusive em propriedades da iniciativa privada. E o que acontece? O governo tem que entender, nós temos mais de 900 mil propriedades que já estão cadastradas, já estão para ser feita a regularização. Infelizmente, esses processos não andam e nós não temos nem 20% dessas áreas, principalmente do pequeno produtor, que não estão sendo documentadas, não estão sendo contempladas pela regularização fundiária para a titularidade dessas áreas. Em março, 1.000 mulheres ligadas ao MST ocuparam áreas em 3 estados como preparação para o Abril Vermelho. Na Bahia, o alvo foi uma terra improdutiva. No Ceará, uma fazenda produtiva de 2.000 hectares. No Espírito Santo, uma área da empresa Suzano. Estão invadindo as nossas propriedades, são mais de 80 propriedades invadidas e muitas delas são, na verdade, para saquear. Saqueio o óleo diesel, máquina, equipamentos, mercadoria, o café que vive em um bom momento. As propriedades estão sendo roubadas e saqueadas nesse momento. Nosso povo está completamente entregue às suas decisões. Os produtores estão se mobilizando, estão pedindo por clemência, porque as coisas podem se agravar ainda mais em termos de violência naquela região. Mesmo diante desse cenário, o governo federal destinou R$1 bilhão ao MST. A FPA já denunciou a manobra orçamentária que retirou quase R$900 milhões de ações diretamente ligadas à agropecuária, como garantia de preços e promoção de exportações, para redirecionar R$1 bilhão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, com ações voltadas a grupos ligados ao MST. Essa inversão de prioridades revela o aparelhamento da máquina pública e o uso político do orçamento. A frente atua com firmeza no Congresso para barrar esse desvio de finalidade e exigir transparência na aplicação de recursos públicos. As medidas que o governo tem adotado para passar por cima dessa legislação e com decretos e divisão de atribuições de ministérios, transferência de responsabilidades, financiamento de movimentos, nós conseguimos puxar o fio todo num mês que está anunciado como tal mês do Abril Vermelho, anunciado já pelo MST como uma série de invasões que devem acontecer esse mês, espero que não. E a gente vai agora correr com todos os projetos que estão tramitando. Não é de hoje que o governo federal altera procedimentos e estimula a invasão de terras como ferramenta de pressão política, além de permitir a seleção de beneficiários por grupos organizados, em detrimento de um sistema universal e acessível. Isso precisa ser discutido de maneira mais profunda para que a gente dê segurança jurídica. Direito à propriedade é segurança jurídica, direito à propriedade é você fazer a segurança dos alimentos, da base alimentar de um país. Você não pode trabalhar dessa maneira. Foi assim o que ocorreu com a Instrução Normativa 132 de 2023, que alterou o processo de declaração de interesse social de terras, eliminando o cadastro transparente e imparcial. Isso abre brechas para o uso político da reforma agrária e compromete a credibilidade do programa. Da mesma forma, o Decreto 11.637 de 2023, que modificou o processo de titulação e gestão dos assentados com a centralização das decisões no INCRA. A medida enfraquece a transparência e a impessoalidade da reforma agrária e pode transformar a redistribuição de terras em moeda de troca no cenário político, ao invés de ser uma solução estruturada para o desenvolvimento agrário e social do país. Os decretos, as resoluções, as instruções do governo federal, nesse momento, trabalham no sentido de fragilizar, não é, a questão da propriedade privada. E isso traz um problema seríssimo, não é? Uma insegurança jurídica e uma preocupação com o futuro muito grande. Exige do parlamento muita dedicação, muito trabalho. A FPA atua no Congresso para combater as invasões de terras e para exigir transparência na aplicação dos recursos públicos. A bancada tem
compromisso com os produtores que cumprem a lei e movem a economia brasileira. Com certeza, Paulo Belinski e o deputado da CCJ, Paulo Azi, também a gente vai entrar no entendimento com a Comissão da Agricultura para a gente poder caminhar junto, né, na batalha pelo direito de propriedade aí, podendo até impedir invasões que possam ser cometidas agora ainda nesse mês de abril. Quer ficar por dentro do que acontece no setor agropecuário brasileiro? Se inscreva no nosso canal e até a próxima.